Os anos 80 não são conhecidos como a década de ouro do esporte a motor à toa. Todo tipo de categoria surgiu nessa época, e uma delas traz saudade a quem a viu até hoje. O BMW M1 Procar Championship era uma competição que envolvia carros padronizados e pilotos de grande importância na Fórmula 1, como Niki Lauda e Nelson Piquet. Funcionando como categoria de apoio, a competição proporcionou corridas muito disputadas, com pilotos dentro e fora da Fórmula 1 competindo de igual para igual. Vamos relembrar como funcionava a categoria e tentar entender por que ela era tão amada por público e pilotos. O BMW M1 Procar Championship, ou simplesmente Procar, era uma competição de carros padronizados que acontecia sempre antes das etapas europeias da Fórmula 1. Criada por Jochen Nirpach, chefe da BMW Motorsport na época, a Procar misturava em seu grid pilotos não só da Fórmula 1, mas também do Mundial de Carros Esportivos, do Europeu de Turismo e de algumas outras séries do mesmo estilo. O carro utilizado por todos os pilotos era o BMW M1, com modificações para a competição. Embora os carros fossem iguais, as origens variavam. Entre os fornecedores estava a BS Fabrications, a construtora Osella e a equipe Fórmula 2 Project 4. Essa última é a mais conhecida por ter se unido à McLaren pouco tempo depois, dando origem aos modelos MP4 utilizados pela equipe na Fórmula 1. O projeto do BMW atendia todos os regulamentos do Grupo 4 da FIA, então ele pouco se assemelhava ao modelo original de rua. Por fora, ele recebeu melhorias aerodinâmicas que incluíam um spoiler sob o nariz do carro e uma asa ajustável na traseira. Os arcos das rodas também sofreram mudanças, acomodando rodas mais largas de 11 polegadas na frente e 12,6 polegadas atrás. Por dentro, o carro possuía uma gaiola de proteção e no lugar das janelas havia um plástico transparente. O carro era equipado com um motor BMW M88 de 6 cilindros em linha. Modificado por Paul Roche, o equipamento produzia 470 bhp a 9.000 RPM. A título de comparação, o motor original do M1 produzia apenas 277 bhp. A transmissão original de 5 marchas foi mantida, embora tivesse recebido algumas modificações para aguentar as corridas. A suspensão, por sua vez, era totalmente diferente. Barras estabilizadoras ajustáveis foram instaladas, e os freios foram redesenhados para que o piloto pudesse ajustar o equilíbrio de pressão de freio manualmente. O sistema de servo-freio ativado também foi removido. Macacos pneumáticos também foram instalados para acelerar os processos de pit stop e a Goodyear foi escolhida como fornecedora dos pneus padrão. Com todas essas mudanças, o carro passou a pesar 1.020 kg e a sua velocidade máxima girava em torno de 311 km por hora. Logo de início, a categoria foi vista como uma oportunidade única de misturar pilotos de diversas categorias em uma coisa só. A ideia inicial de fazer uma categoria monomarca foi de Nirpach, e ela funcionaria como uma categoria de apoio para as etapas europeias da Fórmula 1. Os pilotos da categoria principal tinham entrada automática na competição dependendo de seu desempenho nas corridas. Originalmente, os carros foram projetados para serem utilizados no Campeonato Mundial de Carros de Esporte em 1979, e eles deveriam, na verdade, seguir o regulamento do Grupo 5. A produção de carros M1 convencionais havia começado um ano antes, em 78, e pelas regras era necessário construir um número determinado de carros de rua antes de utilizá-los para competições. Quando a FISA aumentou a quantidade necessária de carros para homologação no Grupo 4, o número exigido para o Grupo 5 também aumentou. A mudança fez Nirpach mudar de rumo, produzindo carros para a série Procar ao mesmo tempo em que produzia os modelos de rua. Como ambos os carros contariam para o número necessário, o planejamento da BMW não seria atrasado, e ao mesmo tempo, a marca poderia coletar dados para melhorar o desenvolvimento do modelo. Como a competição era monomarca, a montadora não sofria com o limite mínimo, então a BMW poderia utilizar o M1 à vontade. O segundo passo foi o de conseguir apoio. Nirpach negociou com Max Mosley, que na época era chefe da equipe March. Através dele, o empresário convenceu outros construtores a apoiar a ideia de uma competição monoposta da BMW como suporte às corridas da Fórmula 1. Logo depois foi criado o Procar Association, que funcionaria como um órgão responsável pela organização da série. Aprovado pela FIA, a série Procar foi anunciada na primavera de 1978, ao mesmo tempo que o carro M1 Sport foi apresentado ao público. Pelas regras estabelecidas, a competição aconteceria sempre no meio do ano, durante a temporada europeia da Fórmula 1. O treino e a sessão de qualificação seriam realizados nas sextas-feiras dos fins de semana de GP, e as provas ficariam para ser disputadas nos sábados. O vencedor de cada prova receberia $5.000 de prêmio, o segundo lugar $3.000 e o terceiro lugar apenas $1.000. No geral, as corridas deveriam durar em torno de meia hora. Os 5 pilotos de Fórmula 1 mais rápidos na sexta-feira recebiam uma vaga direta na equipe de fábrica da BMW, garantindo inclusive as 5 primeiras posições no grid. Dessa forma, uma grande variedade de pilotos da Fórmula 1 poderiam competir na Procar, já que a vaga não era fixa. Como os pneus utilizados na competição eram da Goodyear, os pilotos que corriam de Michelin na Fórmula 1 não foram autorizados a correr pela marca francesa, devido a obrigações contratuais.
A Ferrari e a Renault, por sua vez, proibiram os seus pilotos de participar, já que também produziam carros de estrada. Se engana quem pensa que todas essas proibições tiraram a graça de ver grandes pilotos na pista. Pela equipe de fábrica passaram nomes como Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, James Hunt, Jean-Pierre Jarier, Alan Jones, Jacques Laffite, Niki Lauda, Nelson Piquet, Clay Regazzoni e John Watson. Theo Fabi, Tiff Needle, Hans-Georg Burger e Michael Blickmolen foram convidados pela marca para competir, embora não fossem pilotos de Fórmula 1. Outras equipes foram autorizadas a participar, agregando ainda mais variedade ao grid. Os pontos eram distribuídos entre os 10 primeiros, começando com 20 pontos e diminuindo para 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2 e 1 para todos os demais. Além do título de campeão, o vencedor do ano ganhava um carro de estrada M1 como prêmio. O campeonato de 1979 contou com 8 etapas, com a adição de uma nona em homenagem ao piloto Gunnar Nilsson, que havia falecido um ano antes de câncer. A etapa adicional foi disputada em Donington Park e não valeu pontos para o campeonato. Como foi dito anteriormente, a Osella e a Project 4 também participaram da Procar. A equipe de Ron Dennis inscrevia um carro toda vez que Niki Lauda não conseguia a vaga na equipe de fábrica, enquanto a Osella inscrevia carros com vagas rotativas para os pilotos. As equipes de turismo Tom Walkinshaw Racing, Eggenberg Racing e Curry Arvor, Schnitzer Motorsport se inscreveram, além das equipes de carro Sport Team Conrad e GS Tuning. A primeira temporada teve como campeão o austríaco Niki Lauda. A segunda temporada teve uma mudança. Donington Park passou a valer para o campeonato de forma oficial e corridas em Avos e Norris Ring foram adicionadas, com as provas servindo de apoio para o campeonato da DRM. Como apoio para a temporada de Fórmula 1, outras 6 corridas foram disputadas seguindo a mesma fórmula do ano anterior. Entre as equipes permaneceram a Project 4, GS Tuning, Eggenberger Racing e Schnitzer Motorsport. Arturo Merzario, Dieter Quester e Helmut Marko inscreveram carros pessoais, e de novatos a Procar teve a fabricante suíça Sauber e a equipe Cassani Racing. A segunda temporada teve Nelson Piquet como campeão, e ela acabou sendo a última da série. Os alemães tinham interesse em entrar na Fórmula 1 como fornecedores de motores para Brabham, e a BMW Motorsport passou a concentrar os seus esforços nos novos equipamentos. Ao mesmo tempo, a fabricante finalmente conseguiu atender aos requisitos da FISA para o Grupo 4, e com isso o M1 pôde ser utilizado pela montadora no Mundial de Marcas. Sem a necessidade de correr pela homologação e com os esforços voltados ao fornecimento de motores, a categoria deixou de existir. Vários dos carros utilizados foram vendidos para serem usados no Campeonato Mundial em categorias menores. Em 1988, a Motor Racing Developments, que era a proprietária da equipe Brabham na Fórmula 1, foi vendida para a Alfa Romeo, que desejou reviver a competição. A equipe, em conjunto com os novos donos, desenvolveu um protótipo Alfa Romeo 164, equipado com um motor V10 baseado no utilizado na Fórmula 1. Com o propulsor montado no meio do carro, o 164 tinha carroceria igual aos dos carros de rua, mas as semelhanças terminavam ali. Por dentro ele era um carro de competição puro, que até chegou a ser testado, mas que acabou não vingando. Uma última tentativa de ressuscitar a categoria foi feita em 2008 por iniciativa da própria BMW. Os planos consistiam em utilizar 10 carros originais conduzidos por pilotos da equipe original e da equipe naquele ano. Apenas uma etapa foi disputada, com vitórias de Lauda e Nir Pash. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!